Fala galera, Petcast Produção na área. Hoje a gente vai conversar sobre engenharia organizacional, na teoria ainda, no próximo episódio na prática. E para falar sobre isso, a gente convidou o professor Sérgio Elias, professor adjunto do curso de Engenharia de Produção Mecânica da UFC. Fala professor, fala Samuel, tudo bem com vocês? Tudo bem. Obrigado aí pelo convite. Muito obrigado, professor. A gente agradece a disposição. E para começar esse episódio, a gente gostaria que o senhor começasse falando um pouquinho aí sobre a carreira do senhor e como chegou até aqui, como se interessou por engenharia organizacional, né? Perfeito. Bom, um pouquinho da minha história, né, da maneira muito breve. Eu me graduei em engenharia mecânica, aí na UFC mesmo, né? E na época não tinha engenharia de produção, pelo menos no Brasil não tinha, até onde eu sei não tinha na época, né? Já faz um bom tempo. E depois me graduei também em administração, como complemento aí para as oportunidades profissionais, né? E na época realmente eu não tinha nem na cabeça o que era engenharia de produção. Mas com o tempo, né, em função de uma série de caminhos aí profissionais, tanto fora da universidade como dentro da universidade mesmo, eu acabei me especializando em engenharia de produção, né? Tanto fiz especialização, mestrado e depois já doutorado em engenharia de produção, e é a área que eu me encontro e eu me fico bastante feliz de ter me encontrado nessa área. Muito bom, professor, muito legal. E é interessante até notar que essa formação inicial do senhor, né, graduação em engenharia mecânica, depois em administração, caminha para essa formação em engenharia de produção também, né, essa especialização. Talvez se a engenharia de produção já existisse naquela época, seria a escolha do senhor, né? Não, justamente, na época realmente eu não sabia nem o que era engenharia de produção na época, né, com 18 anos, né, quando eu entrei aqui na UFC, na verdade eu fiz engenharia mecânica, assim, porque eu gostava muito de matemática, né, e cheguei até quando eu comecei a ensinar, a primeira coisa que eu ensinei foi matemática, eu passei, assim, alguns anos ensinando matemática, eu gostava muito, mas com o tempo aí surgiu uma oportunidade na área de produção, eu acabei ensinando a administração da produção, no curso de administração, e depois disciplina de produção para engenharia mecânica, que mais tinha, não no UFC, mas em outra universidade, e acabei, e realmente, como você disse, foi uma feliz coincidência, né? Na época eu fazia os dois cursos em paralelo, né? Eu era estudante profissional, graças a Deus, assim, meus pais tinham condição de me manter, eu era estudante profissional, então era o dia todo estudando, né? Praticamente o dia todo aí na engenharia, que era um curso mais puxado, e à noite, eu fazia à noite administração e fazia os dois paralelos, só que eu fazia a engenharia da maneira mais, digamos, dentro dos currículos, e a administração fazia mais lentamente, porque não tinha carro nem nada, era ônibus para lá e para cá, né? E depois comecei a estagiar, realmente não dava para seguir o ritmo. Mas, assim, acabou sendo uma feliz coincidência, né? Eu fiz mais na época como uma oportunidade profissional, porque se não desse certo determinado caminho, eu ia partir para outro, né? Ia partir para a administração, que sempre tem colocação em diversos segmentos, mas acabou essa junção, assim, da gestão, né, com a engenharia clássica, e, em pouquíssimas palavras, é o sentido aí da engenharia de produção. E acabei me encontrando realmente nessa área. E mais recentemente, de uns 4 anos para cá, eu fui convidado para compor, né, na verdade 5 anos para cá, fui convidado para compor a diretoria da ABEPRO, né, que é a nossa Associação Brasileira de Engenharia de Produção. E é composta por vários professores de diversas universidades, faculdades aqui do Brasil. Já estou aí na terceira gestão, na verdade, né? E tem sido uma experiência muito interessante também, de muito conhecimento, de muito relacionamento, e enriquecer realmente o meu conhecimento nessa área e colocar sempre a nossa UFC mais sintonizada com os movimentos que acontecem no Brasil e também no mundo, né? Porque a ABEPRO também tem participações internacionais. Pô, professor, muito legal isso da gente ter um representante na ABEPRO, né? A gente aqui do Ceará. Deve ser muito bacana fazer essa rede de contatos com essa gente do Brasil inteiro que também é apaixonada por engenharia de produção. Mas falando um pouco de engenharia organizacional,
O que é exatamente a engenharia organizacional? Como o senhor definiria aí? Sei que é muito complexo, mas em poucas palavras, algum resumo, o que é a engenharia organizacional? Para não correr o risco de esquecer algum aspecto, eu vou fazer uma cola aqui, né? Eu vou olhar aqui a definição que está no site da ABEP. Depois a gente comenta um pouquinho em cima disso, né? Então, de acordo com a ABEPRO, né, engenharia organizacional compreende, né, a área do conjunto de conhecimentos relacionados a organizações, englobando em seus tópicos o planejamento estratégico e operacional, as estratégias de produção, a gestão empreendedora, a propriedade intelectual, a avaliação de desempenho organizacional, o sistema de informação e a sua gestão e os arranjos produtivos. Você nota como é bastante amplo, né? Realmente, para a ABEP construir esse conceito, acabou sendo bastante amplo. Ou seja, tudo aquilo de alguma forma tem a ver com a gestão mais ampla da organização, que não se encaixa diretamente em algumas das outras áreas elencadas aí como as áreas de atuação da engenharia de produção, né, como responsabilidade, meio ambiente, logística, segurança e saúde do trabalho e outras, né, gestão de produção, acaba englobando essas diversas áreas. Ou seja, um ponto que é importante aqui é com relação às estratégias de produção também, né, que a gente comentou um pouco sobre o plano estratégico de maneira ampla, mas especificamente, dentro da engenharia organizacional, tem uma área específica muito ligada ao engenharia de produção, de maneira mais específica, né? Então, dentro da função produção, né, que é o nosso campo de atuação principal, então estudar as estratégias, que caminhos a produção pode tomar para colaborar, para impactar mais positivamente com a estratégia global da empresa. Então, é uma das áreas também muito importantes ligadas à engenharia organizacional. Fora os outros aspectos que o próprio conceito fala, né? Avaliação de desempenho, sistema de informação, gestão por processos, né? E a gestão empreendedora, a questão da inovação, também gestão da inovação, ou seja, tudo aquilo que traz impacto maior para a organização. Então, esse conceito assim, é um pouco mais amplo que cerca toda e qualquer organização. Pô, bacana, professor. É correto eu falar, por exemplo, que a engenharia organizacional é a área da engenharia de produção mais relacionada ali com o curso de administração, por exemplo? A gente poderia dizer que é a área que tem mais aderência com a administração. Mas a estratégia de produção, por exemplo, é também algo que a administração vê, mas no nosso curso a gente tem uma dedicação maior a esse tema. Em algumas disciplinas isso é aprofundado um pouco mais. E na administração não necessariamente, entendeu? Então, assim, realmente é a área que tem uma interface maior com a administração, e é tanto que no mercado de trabalho, né, você encontra muito isso, né? Você encontra muitas organizações que você tem engenheiros trabalhando junto com administradores, e esses conhecimentos, eles se complementam fortemente, são conhecimentos alguns coincidentes, outros são complementares, mas realmente tem essa interface, realmente, dentro das áreas tem uma interface maior, e certamente a engenharia organizacional. Mas e falando sobre engenharia operacional já, quando foi que o senhor se afeiçoou por essa área? Na verdade também merece um pouquinho de história aí, né? Embora eu tenha sido assim, escolhido para conversar com vocês sobre engenharia organizacional, que é uma das áreas, né, elencadas aí pela BEP, das áreas de atuação da engenharia de produção, né, em logística, operações, né, ergonomia e outras. Na verdade, assim, eu não me identifico totalmente como uma pessoa de engenharia organizacional. Também tem um pouquinho da história, né? Na verdade, minha raiz, minha matriz, digamos, de formação principal é a área de planejamento e controle da produção, que a gente chama de gestão de produção. Então, historicamente, quando eu comecei a ensinar, mesmo profissionalmente também, fora da universidade, sempre eu atuei em PCP, planejamento e controle da produção, gestão da qualidade, e métodos de trabalho, melhoria de processo. E sempre foram as minhas áreas principais, que continuam sendo, né, minhas áreas principais. Mas para responder diretamente a tua pergunta, né, com a engenharia organizacional,
E como o próprio nome diz, né, é assim, essa visão mais de gestão da maneira ampla, né? Então, meu envolvimento, de alguma forma, sempre ocorreu, tanto profissionalmente, assim, em projetos como aqui na própria universidade, e é uma área muito relevante porque ela influencia fortemente todas as outras áreas da engenharia de produção, né, porque ela se refere ao ambiente que você está inserido, às estratégias, aos planejamentos estratégicos ou operacionais, né, envolve também as questões dos processos, né, da inovação, de indicadores, que, ou seja, cerca toda a organização. Então, de alguma forma, isso tem uma interface muito forte com as diversas outras áreas que até que eu atuo, que eu também comentei há pouco, né? Então, é um pouco aí dessa história desse meu envolvimento aí com a engenharia organizacional. Legal, professor. Pelo que a gente pode ver, né, o senhor tem essa experiência generalista, né? O senhor conseguiu passar por algumas áreas diferentes, planejamento, controle da produção, ergonomia, e o senhor fala, né? Engenharia organizacional trata-se muito de uma visão ampla, né? Uma visão holística que é muito cara ao engenheiro de produção. E aí eu queria saber como que essas experiências resultaram nessa nova participação do senhor nessa questão também da engenharia organizacional, prestando consultorias também, que o senhor tem feito nos últimos anos. Pois Então, é, pois não, diga. como essas experiências auxiliaram o senhor a prestar consultorias como o senhor vem fazendo? Pronto, justamente. É interessante essa relação, né? Então, muitas vezes você se dedica a determinada área da engenharia de produção, né, como pessoa operacional, qualidade, logística, PCP, como vocês bem conhecem, mas se você não tiver essa visão mais ampla, né, da organização como um todo, muitas vezes a tua participação acaba sendo muito segmentada. Em outras palavras, né, você está dentro de uma área e você, digamos que vai estruturar um sistema de PC da empresa ou aprimorar o sistema de planejamento e controle de produção da empresa, e você está focado só naquela tua área, né, que é relevante, é importante, claro, mas se você não tiver essa visão organizacional mais ampla, né, digamos, dos aspectos estratégicos da organização, né, da importância do relacionamento daquela tua área de PCP com as outras áreas da organização, se o teu mundo for só aquele teu quadrado, muitas vezes ações que você for fazer dentro dessa tua área, elas não vão ter os reflexos adequados para a organização como um todo, ou o impacto adequado para a organização como um todo, né? E muitas vezes o trabalho pode não render ou pode não aparecer, por mais que você se esforce, por mais que você ache que está fazendo alguma coisa relevante, muitas vezes né? Mas assim, isso acaba não sendo, do ponto de vista amplo da organização, tão relevante. Ou seja, na medida que você começa a ter essa visão da organização como um todo, né? E como é que ela se estrutura, o relacionamento entre as diversas áreas, né? Vocês serão engenheiros de produção, né? Nós somos engenheiros de produção. Então, nós não somos uma pessoa, digamos, de marketing, por exemplo, né? Na essência, né? Nem somos uma pessoa, embora possamos atuar de alguma forma, mas não somos, na essência, uma pessoa, digamos, na área financeira, embora nós possamos também atuar. Mas nós temos que saber que naquela nossa área, digamos, de produção, né, na nossa função produção, as ações que nós fazemos ali, os impactos que elas possam trazer nas suas diversas áreas. Então, você começa a ter essa visão mais sistêmica, né, ou mais holística, como se diz. O desempenho daquela tua área que você atua, né, começa assim, a ter uma resposta muito melhor para a organização como um todo. Ou seja, no lugar de você ficar olhando só aquela tua plantazinha, aquela tua árvorezinha na floresta, você vê o impacto disso na floresta como um todo, né? Então, essa visão ampla é muito importante. Mas, normalmente, o engenheiro de produção, ele não entra numa organização, pelo menos nos seus primeiros passos, na área estratégica, né? Isso não é muito frequente, né? Até porque é uma área que envolve decisões mais sérias, etc. Mas mesmo que ele não esteja numa área estratégica, com o passar do tempo, ele vai assumindo novos papéis e essa preocupação organizacional começa a ser mais forte, né? Ele não se afasta muito da questão, digamos, mais operacional, mas ele acaba tendo, assim, responsabilidades que envolvem a organização como um todo, da maneira mais ampla, certo? Professor, uma dúvida. Isso que o senhor fala que ele não entra em uma área mais estratégica, né? O senhor fala
se referindo àqueles engenheiros mais jovens, né? Não Os que mais jovens, isso os não mais seja, jovens. não que isso não seja uma possibilidade também para o engenheiro de produção. Não, é uma possibilidade, até que é uma das áreas, mas assim, me refiro assim, no início, né? Recém-formado, tu vai Perfeitamente. trabalhar na estratégia da empresa, é pouco provável, né? Mas, ele, de qualquer maneira, ele tangencia muito essas áreas da engenharia organizacional, né? Por exemplo, indicadores. É uma das áreas que permeia também diversas áreas da engenharia de produção, diversos, não só a organizacional, como também logística, PCP é uma prática muito importante. Mas eu digo assim, eu conheço muitos alunos, ainda ontem eu estava, na verdade hoje, né? Hoje eu estava conversando não, foi ontem mesmo, conversando com os alunos de orientação de estágio, né, que estão na empresa, terminando seus estágios supervisionados, e eles estão, uma das atribuições que nós temos aqui é monitorar os indicadores de desempenhos globais da empresa. Eles vão lá, por um indicador, apresentam uma reunião, isso é engenharia organizacional, né? Então, assim, que tem a ver com diversas áreas da organização. Legal, professor. A gente sabe que não há uma única direção dentro da área, né? E por isso eu queria saber se o senhor consegue elencar algumas frentes de atuação da engenharia organizacional. Ok. No próprio site da Bepro também, ele coloca lá várias chamadas sub-áreas, né? Ou seja, são as áreas ou frentes de atuação mais específicas. Uma das frentes muito fortes, e também não é exclusiva da engenharia de produção, claro, mas muito fortes e muito alinhada ao conhecimento da engenharia de produção, é a gestão de projetos. A gestão de projetos está dentro da engenharia organizacional. Então, como vocês sabem, né, cada vez mais organizações trabalham com projetos, né, com a gestão dos projetos em si. Então, como você vai gerir esses projetos? A gestão de um projeto, né, de uma maneira bem sintética, é você usar a prática de administração para que você tenha os determinados resultados desejados naquele teu projeto, os resultados pretendidos para aquele teu projeto. Então, você usa a prática de administração para isso. Então, se a gente pudesse destacar uma área assim, um pouco mais específica, seria a gestão de projetos, né? E existem algumas colocações aí no mercado em que ele quer as organizações querem um engenheiro de produção para atuar em gestão de projetos. É claro que é uma área assim, também muito ampla, né? E que boa parte das vezes para você ter um melhor desempenho, você precisa fazer uma pós-graduação, especialização ou algo semelhante, né? A própria gestão da informação, né, também é uma área também voltada à TI, né, que está ligada à engenharia organizacional. E talvez sejam as duas principais frentes, mas se eu tivesse que elencar uma, eu colocaria a gestão de projetos como uma área assim, um pouco mais específica, porque as outras, elas não é que não sejam relevantes, são relevantes, mas normalmente elas permeiam áreas, atuações talvez não tão intensas, né? Por exemplo, gestão do conhecimento é algo muito importante, muito relevante, mas eu não tenho visto assim no mercado vagas para o engenheiro de produção trabalhar com gestão de conhecimento. Uma coisa que é importantíssimo, claro, né? Importantíssimo, mas há uma certa, digamos, não é frequente você encontrar vagas específicas para essa área de atuação. Então, talvez seja uma das principais fontes, ou a principal fonte, como a questão da inovação também. Tá? Gestão da inovação está dentro da engenharia organizacional, pela categorização da ABEP. Né? A inovação é o que tem que estar presente na organização como um todo, em todas as áreas. Mas algumas organizações, algumas empresas, né, elas têm lá uma área de gestão da inovação, alguma coisa ligada a isso. Então, é também uma frente importante e bastante relevante para todo e qualquer país, digamos assim. Né? Pô, interessante, professor. A engenharia organizacional, como um todo, ela é bem ampla, né? É muito difícil a gente especificar exatamente as áreas de atuação mesmo. Mas, e É verdade. falando em si da atuação, quais são os principais desafios de um engenheiro de produção que se especializa na engenharia organizacional? O senhor saberia elencar Certo. algum deles?
Quando você lida com a engenharia organizacional, né, você vai lidar com a gestão da empresa de uma maneira mais ampla. Nós da engenharia, nós somos algumas vezes criticados, né, com uma certa razão, pelo nosso pensamento muito cartesiano. Né? O que é o cartesiano? Ou seja, essa nossa base de formação matemática, que é muito importante, muito útil para a gente, mas muitas vezes a nossa maneira de enxergar os processos, né, ou a dinâmica dentro da organização, a gente às vezes tem um pouquinho de dificuldade, né? E, principalmente quando você é recém-formado e você não tem muita vivência como é que funciona essa dinâmica. Então, talvez você tenha uma visão talvez um pouco mais simplificada como é que as coisas possam ser resolvidas dentro da organização. Em outras palavras, você acha que com determinado algoritmo, né, você pode resolver determinado problema, tecnicamente ele pode estar resolvido, mas entre você projetar aquela solução e você fazê-la funcionar na prática, né, tem uma distância muito grande. As prateleiras das empresas, né, os computadores das empresas, estão cheios de projetos que não foram para frente, né, que ficaram na prateleira. Por quê? Porque eu preciso de um elemento aí fundamental. Nós da engenharia de produção temos um pouco mais essa facilidade pela nossa própria formação, um pouco mais humanística em alguns aspectos em relação a outras engenharias clássicas, né? Que é saber lidar com as pessoas, né? Então, por mais se fala em automação, 4.0, etc., né, que é uma coisa até irreversível, mas as pessoas, e Deus queira que continue assim, né, são fundamentais, né, para que os processos de fato aconteçam. Então, eu identifico muitas vezes uma certa dificuldade de saber entender essa dinâmica, né, com as pessoas, né? Como as pessoas vão compreender aquela tua alternativa, aquele teu projeto, aquela tua melhoria, como envolver essas pessoas nessas mudanças, né? Como é que elas vão absorver aquela nova forma de trabalho, aquela nova prática de realizar determinadas atividades. Vejo mais essa questão de, como eu falei um pouco mais no início, um pouco de dificuldade de entender o trabalho que você faz naquela tua área específica, né, na qualidade, na logística, lá no custo, né, na organização como um todo. Né, ter essa visão de relacionamento entre as diversas áreas. E, na verdade, assim, a gente diz que é uma preocupação que o engenheiro precisa ter, né, de tentar lidar com essas questões, mas você também não pode dizer que digamos, o culpado, entre aspas, a palavra talvez não seja essa, né, mas, digamos assim, a responsabilidade disso seja do próprio engenheiro que está na organização, muitas vezes recém-chegado. Muitas vezes a própria cultura da organização e cria esses bloqueios entre as diversas áreas, né, essa visão do todo, de compartilhar, né, de ter a visão de que todas as áreas são importantes e todos os recursos são importantes. Né? Por mais que se fale em tecnologia, o recurso fundamental continuam sendo as pessoas, certo? Muito interessante, professor. E aí, falando em gestão de pessoas, né, isso é uma coisa que é muito desafiadora, eu imagino que seja um dos principais desafios da área, como o senhor bem vinha falando. E aí eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho também sobre alguns dos outros desafios que são comuns a essa área de engenharia organizacional. Outra questão também, além da questão das pessoas, que eu considero um ponto fundamental, chave, né? Outra questão importante é com relação à tecnologia da informação. Então, cada vez mais, né, todos sabem disso, né? As formas de comunicação são cada vez mais ágeis, né? Existem várias alternativas, vários modelos, várias tecnologias. Então, é importante que o engenheiro também saiba lidar com isso, né? Porque como é que você vai fazer uma boa gestão, como é que as tuas práticas da organização vão funcionar bem, se você não tem um mínimo de conhecimento com relação a essas possibilidades de comunicação e tecnologias que você possa usar para a comunicação entre as diversas áreas, né? E outro aspecto também, de uma maneira um pouco mais específica, a gente não esquecer que nós, por mais que atuemos na engenharia organizacional, estivemos imbuídos com isso,
nós somos engenheiros, vocês serão engenheiros, né? Então, é importante você conhecer o recurso máquina, né? O recurso máquina. Então, algumas pessoas se empolgam muito, né, na formação com a questão mais da gestão e tal. Claro que é importantíssimo isso, mas de uma maneira muito distante. Mas o diferencial importante do engenheiro é que ele possa chegar na empresa, né, e identificar determinados recursos, máquinas, por exemplo, equipamentos, e ele não se sinta estranho em relação àquilo, né, que ele conheça os princípios básicos de funcionamento daqueles equipamentos. Isso vai fazer uma diferença muito forte em relação, digamos, à administração clássica, porque nós temos a formação técnica. Então, se você estiver lidando com a situação com a caldeira, por exemplo, você conhece os princípios de funcionamento da caldeira. Você sabe o que precisa ser feito, os riscos envolvidos. Não é que o administrador ele não saiba, né? É claro que ele pode saber, muitos sabem muito bem pela própria experiência e vivência. Mas a questão eles não têm na formação do curso, né, essa possibilidade. E o engenheiro de maneira geral, o engenheiro de produção, né, nós temos essa formação. Então, nós temos conhecimento, né, de mecânica, de física, de química, na nossa formação profissional. E, além disso, formações mais técnicas, né, o que é um processo metalúrgico. Né, não somos como engenheiro metalurgista ou engenheiro mecânico. Os processos químicos, não somos engenheiros químicos, mas temos esse conhecimento. Então, porque na essência, né, o que é engenharia de produção? Na essência, produção é transformação, né, de uma situação para outra. Então, para que ocorra essa transformação, eu preciso de uma série de recursos, pessoas já falamos, mas fomos focando aqui em termos de equipamentos. Então, qual é o princípio de funcionamento desse equipamento? Como é que ele funciona? Que recurso ele precisa? Quais são os seus pontos críticos? Mas acontece que eu vou trabalhar numa indústria têxtil, né, e eu não tive lá uma disciplina de teares, por exemplo, ou de produtos, ou de equipamentos de processamento da área têxtil, filatórios, etc. Mas, claro que você nunca vai saber todos os processos que existem. Mas, assim, com a formação dos princípios que nós tivemos e com o aprofundamento que você for fazer, você com mais rapidez vai conseguir obter aquele conhecimento, entender o processo de transformação, certo? Então, é o que eu noto algumas vezes, que alguns engenheiros saem um pouco sem essa formação, que eu acho importante também, eu considero importante. Conhecer equipamento, repito, não é ser um profundo, não, se for profundo, melhor, né? Mas, pelo menos, ter a ideia do processo de transformação como um todo. Né? Conhecimento de materiais, por exemplo. Identificação dos materiais, dos processos envolvidos naqueles materiais. E é um processo de transformação. Isso é que vai fazendo essa diferença, realmente, para a gente poder ser chamado, de fato, de um engenheiro mesmo. Né? Isso trazendo para a fábrica. Né? Em serviço já muda, embora tenha máquinas também em serviços, mas a configuração muda um pouco, aí acaba ficando mais na visão de processo, realmente, que é outra coisa muito importante, na indústria e também na indústria de serviços. Essa visão de processo, que é uma coisa que nós, como engenheiros de produção, até saímos com uma formação boa, aí, né? Um bom foco. Com certeza, professor. Como o senhor bem falou anteriormente, a gente tem uma formação que preza muito por essa visão holística acerca do processo, né? Que quer conhecer tanto a parte técnica quanto a parte administrativa. E se eu vim falando de gestão de pessoas também, a gente sabe que o ser humano é de uma complexidade inigualável, né? E que o engenheiro de produção, o engenheiro, né, não só de produção, tem essa tendência de ser mais Caxias, de ser mais quadrado, de ter um pensamento, como o senhor disse, mais Cartesiano, como eu falei. Cartesiano, isso, exato. Qual a expressão que se usa, cartesiano? Sim. Puxando mais a sardinha para esse lado, quais são as principais tecnologias que o senhor acredita que são de suma importância aí para a engenharia organizacional? As que vêm vindo, as novas, as que já são usadas? Assim, das engenharias, das áreas da engenharia, melhor dizendo, né,
diversas áreas de atuação da engenharia, talvez a engenharia organizacional seja a que menos precisa de tecnologias, digamos assim, tão diferenciadas, né? Porque ela, como fundamentalmente é uma atividade de gestão, de planejamento, de uma visão mais ampla, né? Fundamentalmente mais processo, né? E pouca tecnologia, digamos assim, mais diferenciadas, sofisticadas. Tecnologia de gestão, né? Aí que a tecnologia não é só máquina, não é só, como vocês sabem, não é só máquina ou tecnologia do ponto de vista clássico, como normalmente se fala. É tecnologia de gestão. Então, que novas tecnologias, que novas abordagens podem ser feitas para melhorar o desempenho da organização? Em termos de gestão de projetos, por exemplo, né, que a gente falou há pouco. Então, que novas tecnologias existem para a gestão de projetos? Né? Tem as metodologias clássicas, né, baseadas fundamentalmente no PMBOK, né, mas tem metodologias ágeis, por exemplo, que são coisas relativamente recentes. Então, até que ponto você, como gestor, conhece essas tecnologias, né, de tal forma que você possa implementar na organização. Mas, normalmente, dependem não muito de máquina, ou pouco de máquina, né, ou pouco de software, é mais gestão mesmo, saber gerir, saber lidar com os diversos fatores. Eu fico até um pouco preocupado, para ser sincero, assim, eu nem gosto muito quando existem muitas ferramentas hoje, né, bastante ferramentas, até demais, talvez não precisasse nem tanto, né, voltadas ao mesmo objetivo. Muitas vezes a gente está assim num projeto e está tendo dificuldade de acompanhar o projeto e tal, e alguém diz assim, não, mas a gente vai usar o Trello. Ótimo, né, vamos usar o Trello. Mas muitas vezes o Trello está lá e você não acompanha o que está lá, certo? Então, ele existe, mas você é como se fosse uma muleta que você acaba não usando a muleta, né? Então, não é só ela sozinha que vai resolver sua situação. Ah, tem um software tal que vai nos ajudar. Aí volta aquela questão das pessoas, né? Por mais se tem, fundamentalmente nessa área de engenharia organizacional, quem vai fazer realmente a diferença são as pessoas. É muito Então, uma a maneira questão como você vai cultural, né, professor? é a É questão muito, cultural, tá certo? pois é, Então, porque a gente vê muito nas pequenas empresas, né, geralmente, contratam software, às vezes até fazem algum esforço para contratar, significativo dentro dos seus orçamentos, e aí um software caro e acabam por não aderir, né? Tipo assim, 80% dos softwares, por exemplo, sistemas ERPs, algumas empresas pequenas já costumam usar, né? E não usam ele, não, tipo assim, não maximizam o potencial que aquele software tem para ajudar na gestão. justamente, muitas vezes são subutilizados, como você bem disse. Faz investimentos, às vezes, bem vultosos, tudo, e muitas vezes é subutilizar, esse aqui eu não estou usando, esse não está funcionando, eu gastei tanto nisso aqui e não está rodando, como se diz, né? Não está funcionando. Então, isso é uma coisa realmente bastante comum. Isso é bastante comum. A gente pode até Pois não, falar que as tecnologias dessa área se concentram em tecnologias da informação, professor? Comunicação, é, gerenciamento de projetos, muito sobre comunicação que a gente vê, né? fundamentalmente sim, fundamentalmente sim, né? Fundamentalmente sim, porque é diferente de outras áreas, como logística, por exemplo, né, que você também tem muitas tecnologias, muitos softwares, mas existem hardware, existem determinadas coisas que auxiliam mais diretamente no processo, né? Embora a gestão esteja sempre presente, claro, né? Mas no caso da parte de engenharia organizacional, são mais justamente ferramentas mais de apoio, né? Tecnologias mais de apoio, mas não na essência em si do trabalho. A gente sempre gosta de citar o exemplo clássico aí de gestão mundial, um dos exemplos, né, que é o caso da Toyota, né, que a gente sempre gosta de citar. Então, eles têm isso como uma coisa, eles usam tecnologia, tem robôs, tudo, né, várias tecnologias avançadas, mas isso tudo é visto como um meio, né, não como um fim. Né, isso é uma forma de fazer com que a organização trabalhe melhor, não um fim em si, né, não a razão de ser da organização. Não é o robô que vai fazer a minha empresa ficar melhor. Quem tem
de ler o livro A Meta, né, que é uma leitura clássica aí na área da gestão e da engenharia de produção em especial. Aí, uma das críticas que o autor faz o robô vai resolver tudo. E na fábrica, no caso lá do livro A Meta, estava quebrando, estava fechando, aí, e tinham comprado robôs caríssimos e não estava dando resultado. Né, o que fez a situação reverter, pela história do livro A Meta, é a tecnologia e gestão, né, que no caso lá ele faz a abordagem da teoria das restrições. Né, ou seja, é a gestão em si, né, não é a máquina em si que fez a grande diferença. Né. Com certeza, professor, ainda mais numa perspectiva organizacional em que a gente tem, de fato, a tomada de decisão, né? A gente pode ter até uma inteligência artificial que pega a situação baseado no Big Data e a provável situação que vem por vir, mas esse processo de tomada de decisão é inerente ao ser humano, né? E aí... Justamente. E outra coisa importante, Samuel, também, aproveitando que você está conversando, você está falando, é que nós temos uma tendência, né, e até nos exemplos que a gente dá muitas vezes em sala de aula, a gente como professor, às vezes, a gente é muito levado a isso, a pegar aqueles ícones, né, assim, mundiais, né, Toyota, Google, Apple, né, Spotify, né, e outras que são, claro que são empresas emblemáticas e sempre serve de exemplo e de alguma forma nos inspira. Mas o que a gente tem que precisa, né, reconhecer, né, que em especial no Brasil, mas não só no Brasil, a grande maioria das empresas está muito distante disso, muito distante mesmo. Então, a realidade que você vai vivenciar lá, nessas organizações, o desafio que você vai ter, são desafios, digamos, um pouco mais básicos, muitas vezes. Né? Você vai vivenciar um desafio de como é que você vai lidar com a motivação da equipe, né? Que tem a ver com a questão organizacional também. Né? Como é que você vai avaliar o desempenho daquela organização? Né? Como é que rumos essa organização vai tomar? Muitas vezes ela está tirando para tudo quanto é lado. Né? Que não são coisas simples, mas são coisas que toda organização precisa ter, que grande maioria não tem. E não vai ser, como se disse, um software que vai resolver a vida dela. Vou comprar um software e resolver tudo aqui na minha vida. Não vai resolver. Muitas vezes vai até prejudicar a organização, que vai fazer investimento que ela não pode, não tem recurso e vai gastar com aquilo que acaba não dando resultado satisfatório, por falta dessa visão estratégica, que o ponto mais crítico é que muitas vezes os gestores maiores, né, não tiveram essa oportunidade de ter essa reflexão, né? E cabe ao engenheiro organizacional contribuir com isso de alguma forma, né? Fazer com que isso desperte isso dentro da própria organização. Com certeza. Essa questão da liderança é muito forte na parte da engenharia operacional, né? Um bom líder, ele tem que saber motivar a equipe dele. E eu acredito que estar ali presencialmente com a sua equipe significa muito, até pela sua gesticulação, pela sua linguagem corporal. E eu imagino que esse afastamento da pandemia afete bastante, né, essa área da engenharia, que é a engenharia operacional. O que o senhor tem a nos dizer? O que o senhor acredita que a pandemia afetou em relação à engenharia organizacional, à gestão das empresas? Essa pandemia, né, ela trouxe mudanças significativas na forma de trabalho, né? De cara, assim, uma coisa bem evidente é o home office, né, o trabalho em casa. Então, todas as questões voltadas a desempenho, a produtividade, né, todas as questões mudaram de configuração, né? Os efeitos dessas mudanças, né, no home office, na produtividade da empresa, no engajamento da equipe, né, nas próprias questões emocionais, né, dos colaboradores. Então, a própria tecnologia, entra a questão da tecnologia, né, que tecnologia eu vou usar para que isso possa, a minha organização possa ter pelo menos um mínimo de desempenho satisfatório. Algumas organizações já tinham um determinado nível de independência das pessoas, né, que as pessoas tinham uma certa liberdade, muitas vezes trabalhavam de casa, tudo, mas a grande maioria, se você pensar no mundo das empresas que tem,
realidade é bastante distante. E outra coisa, nem todas as atividades, né, você pode fazer em casa, né? Se você tem atividade de produção, por exemplo, você não vai ter que ir para a empresa para usar máquina, equipamento, material. Então, mesmo com o retorno, né, das pessoas ao trabalho, né, então, que novas formas de relacionamento, de organização, né, as empresas precisaram conceber para que o desempenho fosse mantido, pelo menos no mínimo, satisfatório, né? As organizações mais, digamos assim, mais avançadas em termos de gestão, elas dão, por exemplo, muita liberdade para as pessoas chegarem e saírem no horário que quiserem, né? Claro que dependendo da tarefa que a pessoa faz, né? Mas, digamos, de tarefas mais de administrativas ou mais de gestão, e a pessoa muitas vezes tem que resolver um assunto, tal, sai mais cedo, né, etc. Mas a pessoa tem metas a cumprir, né? Então, essas metas já existiam dentro das organizações, muitas vezes com liberdade, mas as metas precisam ser cumpridas. Então, com o trabalho remoto, trabalho à distância, o home office, né, como é que ficam essas metas, né? Será que você pode esperar um resultado melhor do seu colaborador? Até que ponto o fato de ele estar em casa, né, isolado fisicamente nos seus companheiros de trabalho, isso prejudica o desempenho da organização? Mas ele se reúne aqui no Google Meet, faz reunião virtual, tudo. Mas será que essa interação próxima acaba trazendo um desempenho superior? Mas tudo isso ainda são estudos que estão sendo feitos. Não existem algumas abordagens, alguns estudos, mas não se sabe muito bem qual foi esse efeito, né, dessas mudanças de configuração. Mas claramente é um desafio muito forte do ponto de vista da organização. Claramente é um desafio muito forte dessas novas configurações, como as formas de trabalho precisaram mudar em função dessa configuração e da pandemia, né? Legal, professor. Uma pergunta que eu gostaria de trazer é uma pergunta que a gente tem trago em alguns episódios, né, e a gente gostaria de repetir para entender assim, quais são os principais indicadores de cada uma das áreas, né? E eu queria repetir para o senhor, quais são os principais indicadores da engenharia organizacional? O que a gente geralmente costuma se atentar? Indicadores, você se refere como assim? A indicadores para medir o Indicadores desempenho da organizacionais área? mesmo, pode ser desempenho. Quais são os mais comuns, assim, né? A gente tem indicadores de desempenho, são um exemplo de indicadores, né? De resultados também. Como a engenharia organizacional, a gente tem comentado aí desde o início, né? Ela está ligada à gestão da empresa como um todo, né? Se não como um todo, pelo menos a gestão de áreas particulares da organização e o efeito disso na organização como um todo. Então, os principais indicadores são indicadores voltados ao resultado dessa organização, né? Então, que resultados aquela área, aquele departamento, aquela função, ela está obtendo com aquela gestão, né? Então, assim, se você está numa área, digamos, de PCP, por exemplo, da empresa, né? Mesmo que você esteja na área de PCP, eu sou gestor de PCP, mesmo que você esteja na área de PCP, eu sou gestor de PCP, meu negócio aqui é PCP, Planejamento e Controle da Produção. Legal. Mas a parte de engenharia organizacional, ela está sempre presente ali, porque ali você vai estar, como a gente comentou há pouco, né? Você vai estar lidando com questões de inovação naquela área, com a questão da estratégia que você está puxando, está desenvolvendo, você está cumprindo aquela determinada estratégia, você vai estar preocupado em indicadores daquela tua área, né? Então, os principais indicadores são os indicadores do próprio resultado daquela área que você está atuando ou da empresa como um todo, dependendo da tua amplitude. Explicando melhor, né? Então, dentro do PCP, o que é que vai dizer se o PCP está tendo desempenho adequado ou não? Então, você tem alguns indicadores clássicos, de PCP, por exemplo, um deles é entregar o produto no prazo prometido. Então, você prometer terminar no prazo, até que ponto você está conseguindo entregar naquele prazo. Isso é um indicador, digamos, um dos indicadores finalísticos, né, da função PCP, que vai ser resultado na série de coisas. Eu tenho um software aqui para cálculo da necessidade de materiais, né, que é o chamado MRP, ele vai calcular a necessidade de materiais, tudo. Nós já falamos isso hoje. Ele não vai fazer nada só. Ele vai ser uma relação entre várias coisas.
Aí eu preciso que os materiais sejam comprados, preciso comprar, eu tenho que tomar uma decisão, né? Então eu preciso me relacionar com a área de compras, por exemplo. O material tem que chegar na minha área numa data específica, para mandar para a produção consiga fazer. Você começa a ter essa relação sistêmica, certo? Que vai depender não só da tua área específica, como desse relacionamento entre as diversas áreas. Ou, sendo mais direto, então, existem para cada área e para a organização como um todo, existem indicadores que evidenciam se ela está tendo um bom desempenho ou não. Que é um desempenho não de um software, né, ou não de uma pessoa específica, mas da gestão como um todo. Né, da gestão como um todo, que envolve equipamento, software, maquinário, pessoas, recursos, né? Isso tudo é a gestão que vai fazer. Uma das áreas que eu acabei não comentando aqui, que é uma área até nova da ABEPRO, né? A ABEPRO recentemente incorporou essa área. Uma universidade lá do Rio de Janeiro, ela tem um curso de engenharia do entretenimento. Aí, essa professora que coordena lá o curso, a professora Elô, ela reunião da ABEPRO, né, em assembleia, queria que incluísse, eu sugiro que inclua uma área de engenharia de entretenimento. Então, dentro das áreas, onde é que nós vamos colocar essa área, né? Mas onde é que nós vamos colocar essa sub-área? Mas por que ela pensou nisso, né? Porque ela tem um curso de engenharia de entretenimento. Mas o que é isso? Engenharia de entretenimento significa o seguinte, ela tem um curso para formação, para preparo do engenheiro de produção para atuar especificamente em área de entretenimento. Peças teatrais, eventos, shows, programas televisivos, ou seja, tudo que envolve entretenimento. Então, imagino que produção de cinema também, né? Cinema, né? Então, usando, não é a criação artística em si, né? Mas, imagine, uma peça de teatro, né? Um show, tem muita engenharia de produção aí. E essa área essa sub-área ficou dentro da engenharia organizacional. Então, em termos de planejamento das operações, planejamento dos recursos, a qualidade desses processos, né? Como é que você vai interagir tudo isso de uma maneira mais ampla, né? Como é que você vai planejar as operações. Então, dentro da área de engenharia organizacional. Então, é uma atuação específica, né, da área específica da engenharia de produção. Nas Olimpíadas, né, que houve lá no Rio de Janeiro, né, há alguns anos, eu não conheço pessoalmente, mas um colega nosso lá da ABEPRO, ele comentou que uma das pessoas que liderou todo aquele processo, né, organizacional lá de preparo do Brasil para as Olimpíadas era um engenheiro de produção. Você usando todas as técnicas que nós conhecemos. E basicamente uma engenharia organizacional. Por quê? Porque é organizacional? Porque ela ajuda de maneira mais ampla. Precisa usar vários conhecimentos que a gente conhece, planejamento, um pouco de PCP, qualidade, tudo, mas a visão é mais ampla, certo? Envolve entretenimento, que é um tipo de empreendimento específico, né? Você imaginar, digamos, um beach park aqui, né? Então, quanto da área organizacional você não tem ali dentro, né? Envolve vários aspectos da engenharia de produção e vários aspectos voltados à gestão para interrelacionar essas diversas áreas de atividade, né? Muito bom, muito bom. E agora, para a gente passar para as nossas considerações finais, eu gostaria de pedir ao senhor algumas recomendações de livros, alguns livros que tenham mais aplicações práticas, cases, e alguns autores de referência nessa área. Ok. As pessoas, né, infelizmente, alguns estudantes, né, eles não têm tido o hábito de ler muito, né, assim, com a facilidade da obtenção da informação pela internet, né, que também a gente usa, claro, né, mas muitas vezes a gente se contenta com informações muito segmentadas, né, e foi bom você ter feito essa pergunta, porque o conhecimento mais denso, seja mais robusto, né, você acaba obtendo realmente por meio de um bom livro, né, claro que tem livros e livros, né, mas por meio de um bom livro. Fora os livros didáticos, né, que os professores adotam, e vão lhe dar essa visão de começo, meio e fim, da maneira estruturada, para que você possa compreender outras leituras, da melhor forma, outras leituras adicionais. Então, existem alguns livros importantes aí, né?
O livro A Meta, né, do Goldratt, é um livro que eu sempre cito, embora seja um livro mais específico ligado à teoria das restrições, né, porque é do criador, do Goldratt, que foi o criador da teoria das restrições, mas o livro, como ele é muito superficial em relação à teoria das restrições em si, mas ele dá traz lições muito importantes para a gestão da maneira geral. Então é um livro que eu considero, diga assim, obrigatória a leitura para todo engenheiro de produção. Outro livro também que eu considero muito importante, né, é Estratégia do Oceano Azul. É um livro que já tem algum tempo, mas ele continua sendo muito relevante porque ele mostra, digamos, concepções diferentes de oportunidades, né? Isso tem muito a ver com inovação, com abrir novas perspectivas, né? Você, no lugar de você ficar no Oceano Vermelho, como o livro diz, né, brigando por espaço, você criar novas oportunidades. Então, Estratégia de Oceano Azul é outro livro importante. Um outro também clássico é O Monge Executivo, né, que trata da questão da liderança, também é um livro clássico da área, né, que é muito importante também a leitura. E tem um livro também importante, que é um livro com depoimentos, né, dos criadores aí da Ambev. Né? Também estou tentando me lembrar aqui do nome, mas não está vindo aqui à mente. Mas é um livro também que fala sobre a estratégia, né, dos Eu acho que é criadores. Sonho Grande, né? O nome do Sonho livro. Grande, pronto. Nada como ter uma pessoa que vai lembrando das coisas aqui. Sonho Grande, justamente. Né? Outra leitura também muito importante em termos de gestão, né? São livros importantes que você tem a leitura. E ficar sempre ligado, né? Ficar sempre sintonizado com as literaturas baseadas em revistas, tal, determinados livros que vão sendo destacados, que vão sendo comentados, também de ficar sempre fazendo essa leitura e tentando acompanhar essas informações todas, né? Perfeito. Então, por hoje é só, pessoal. A gente vai finalizando o episódio de hoje na presença do ilustre professor Sérgio Elias. Professor Sérgio, a gente agradece a sua presença e até uma próxima. Até a próxima. Eu que agradeço o convite, foi uma satisfação participar desse bate-papo aqui. E por fim, nós pedimos a você, ouvinte do Pestcast Produção, que avalie o projeto por meio do link no comentário que está na descrição desse episódio, para que a gente possa trazer um programa sempre melhor para você. Valeu e até a próxima!